Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar o tópico que a gente estava vendo sobre frações. A gente viu na última aula o que são frações, vimos os nomes, vimos o que significa. Hoje a gente vai começar a ver o que são frações equivalentes. A gente já teve uma ideia inicial do que era. Agora a gente vai ver como que a gente faz o cálculo, como que a gente pode assegurar que duas frações são equivalentes. Coloquei aí para vocês um pequeno enunciado que diz que frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Ou seja, independente do número de divisões que a gente fizer, ou seja, o número de partes que a gente fizer, que é representada pelo denominador, dependendo do numerador, essas frações vão dar a mesma ideia de quantidade. Eu coloquei para vocês três circunferências. A primeira dividida em 8 partes, a segunda dividida em 4 partes e a terceira dividida em 2 partes. Percebam que a parte branca é igual à parte azul nos três casos. Isso acontece por causa do numerador. Na circunferência que eu dividi em 8 partes, eu grifei 4 delas. Na circunferência que eu dividi em 4 partes, eu grifei 2 delas. E na circunferência em que eu dividi em 2 partes, eu grifei só uma delas. Mas o tamanho foi o mesmo em todos os casos. Isso é o que dá a equivalência entre as frações. Por que isso acontece? A gente viu que quando as quantidades são iguais, as frações são equivalentes. Para a gente encontrar uma fração equivalente a outra, a gente deve multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Perceba aí que eu grifei o mesmo. Então, não pode ser números diferentes. O único número que não segue essa regra é o zero, já que a gente não pode dividir por zero. Coloquei exemplos aí de frações que são equivalentes a 1/3. Percebam que, nesse primeiro caso, a gente tem 1/3. Quando a gente multiplica por 2 em cima e embaixo, ou seja, o numerador e o denominador, a gente acha 2/6. Se a gente levar em consideração a geometria da divisão, 1/3 é igual a 2/6, porque a gente multiplicou pelo mesmo número em cima e embaixo. A mesma coisa eu fiz com 3, com 4 e com 5. Ou seja, 1/3 é igual a 3 nonos, 1/3 é igual a 4 dozeavos e 1/3 é igual a 5 quinzeavos. A gente pode fazer isso por qualquer número diferente de zero, que vai dar certo. Olha aí mais alguns exemplos. Eu falei para vocês que a gente pode tanto multiplicar como dividir. Então agora eu coloquei uns exemplos aí com divisão. 20 sobre 25 é a mesma coisa que 4 sobre 5, já que eu dividi por 5 em cima e embaixo. 20 dividido por 5 vai dar 4, 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, a gente pode fazer por qualquer número, desde que seja divisível pelo numerador e pelo denominador. Na letra B, a gente tinha 180 dozeavos. Dividimos então por 12. 180 dividido por 12 é 5. 12 dividido por 12, 1. Então a gente lembra que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo.
por isso que 15 sobre 1, eu coloquei só o 15, né? Na letra C eu dividi em cima e embaixo por 5. 35 dividido por 5 é 7. 15 dividido por 5 é 3. E por último aí da divisão, 16 sobre 64. 16 dividido por 16 vai ser 1. 64 dividido por 16 vai ser 4. Qualquer número que a gente consiga dividir ao mesmo tempo em cima e embaixo é válido para a gente achar uma fração equivalente. A gente tem agora alguns outros casos, né? Exemplos de frações equivalentes. Na letra A, aí no início, 5 sobre 10. Eu dividi ambos por 5. Na segunda, 60 dividido por 100, eu dividi por 2, depois por 5, depois por 2. Então a ordem desses números não importa. Por último aí, por 3, por 5 e por 3. Qualquer número que divida em cima e embaixo ao mesmo tempo. Essa então foi a nossa aula sobre frações equivalentes. Muito importante a gente saber esse conceito, porque a simplificação de fração que a gente vai ver para frente, a gente vai usar bastante. Desejo bons estudos a todos. Qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp. Valeu, galera!